Boa tarde, professor Fernando. Mais uma aula de Geografia para os alunos do terceiro ano do ensino médio, dando continuidade na apostila 2, capítulo 3, cujo conteúdo é uma continuidade, né, de conflitos étnicos, religiosos e geopolíticos, porém agora diferentes áreas. Então nós vamos falar da Ásia Meridional e do Oriente Médio. E vamos focar muito no fundamentalismo islâmico. É importante ressaltar que essa região, vamos falar primeiro da Ásia Meridional, né, também conhecida como parte sul do continente asiático, para alguns estudiosos, alguns especialistas, é uma verdadeira bomba relógio, por conta de vários conflitos existentes nessa região. Lembrando que a Ásia Meridional é composta pelo Paquistão, pela Índia, pelo Nepal, Butão e Mianmar. É uma região, como já foi dito aqui, localiza-se no sul do continente asiático. É uma região extremamente montanhosa. Vamos pegar como ponto central o Monte Everest, que fica no Nepal, a maior altitude da superfície terrestre, com mais de 8.848 mil metros de altitude. Tá? Essa região, no passado, sofreu uma influência britânica, influência muito forte, até o início do século XX, quando a maior parte dos países foram conquistando a sua independência. É importante estar lembrando que existiu nessa região o que nós chamamos de subcontinente indiano, ou seja, é uma região extensa, tá? No qual fazia parte o Paquistão, a Índia e Bangladesh. Então, esses países faziam parte do chamado subcontinente indiano, que teve uma forte influência dos britânicos, como eu já havia dito, que impôs um sistema de exploração, exploraram demais essa região, principalmente o chá, eles exploravam demais o chá e o algodão, fora a seda, que também era bastante explorada. Esses três produtos eram de vital importância para a economia da Inglaterra. O chá, por hábito, eles tomam até hoje o chá da tarde, o algodão para a indústria têxtil, assim como a seda. E essa sub-região é composta ainda, no caso, de dois povos com duas religiões diferentes. Nós temos os muçulmanos, uma minoria, e uma maioria de hindus. Então nós temos duas religiões muito fortes, a religião islâmica e a religião do hinduísmo, tá? Ficou muito marcado. Durante a dominação dos britânicos, eles se uniram para conquistar a independência, que ficou marcada pela presença de Mahatma Gandhi, que conseguiu fazer o que eles chamam de revolução pacífica, sem a utilização de armas de guerra. Então ele fez um processo de independência voltado para greve de fome, voltado para boicote aos produtos da Inglaterra, ao não pagamento de impostos. Isso, se juntando a isso, o enfraquecimento econômico da Inglaterra. Então a Inglaterra, depois de participar de duas guerras,
britânicos participaram da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, saíram meio que destroçados, né, economicamente, o país destruído, então eles não tinham mais condições de investir nas colônias. Então, aproveitando-se do enfraquecimento da, da Grã-Bretanha, mais a força espiritual de Mahatma Gandhi, eles fizeram o processo de independência no ano de 1947. A partir daí, a partir de 1947, com a independência do subcontinente indiano, começaram os conflitos internos, a guerra civil, entre hindus, tá, e muçulmanos. Volto a frisar, minoria muçulmana, maioria hindu. Então eles começaram um processo forte de conflito. Tanto que em 1948 ocorre o assassinato de Mahatma Gandhi, né? Foi um muçulmano que não aceitava suas ideias. Com essa guerra instaurada na região, divide-se o subcontinente indiano. Então, aí nós temos a Índia, com o maior território. Num primeiro momento, o Paquistão Ocidental, esse com a cor verde, Paquistão Ocidental, e o Bangladesh, essa regiãozinha aqui, pequena, tá, em tese, de cor amarela. Bangladesh não tinha essa denominação, chamava-se Paquistão Oriental. Então, passamos a ter a Índia, de maioria hindu, Paquistão Ocidental, de maioria muçulmana, e Paquistão Oriental, também de maioria muçulmana. Tá? Essas guerras, olha só para vocês terem ideia, eles ficaram em guerra de 1947 até mais ou menos 1971. Tá? Então, logo depois dessa divisão, os paquistaneses da parte oriental não aceitavam as ordens vindas do Paquistão Ocidental e também se declararam independentes, né? Deixaram de ser Paquistão Oriental e passaram a se chamar Bangladesh. Então surge Bangladesh. Os habitantes do Paquistão Ocidental retiram o Ocidental, ficam só com o Paquistão. Então surgem dois novos países no caso, Paquistão e Bangladesh. Mas o foco, a região mais instável, é essa região aqui em cima. Eu vou tentar marcar para vocês aqui, ó. Essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui, bem ao norte aqui, ó. Essa região aqui. Essa região, o foco de tensão. Qual o nome dessa região? Região da Caxemira. Tá? Região da Caxemira, no primeiro momento, sob domínio da Índia, hindu. Tem mais ou menos 9 milhões de hindus que moram nessa região. Tá? Só que a maior população é de muçulmanos. E tem uma parte desse território que pertence à China. Então, na realidade, esse território é dividido entre a Índia, o Paquistão e um pequeno pedaço da China. É uma área de conflito porque geopoliticamente essa região é extremamente importante. Primeiro, na questão hídrica. Só para vocês terem ideia, as nascentes dos principais rios dessa região estão aqui. Então, a nascente do rio Ganges, a nascente do rio Indo, está na região da Caxemira. Fora que nessa região tem uma quantidade grande de ogivas nucleares. Então, atrelado a tudo isso, um conflito enorme nessa região. Tá? Então, essa região ela gera níveis de preocupação muito alto para a ONU, muito alto para as nações desenvolvidas,
Por quê? Porque a qualquer momento pode ter uma guerra nuclear que pode respingar em alguns dos principais países do mundo. Beleza? Tem uma outra área de conflito, uma outra área de forte conflito nessa região. É a região de Punjab. Deixa eu só pegar e achar essa regiãozinha aqui. Ó. A região de Punjab, ela fica aqui, ó, na parte noroeste. Eu coloquei de verde aqui, não vou confundir com o factorial. Essa região aqui, ó, Punjab. Tá? O que ocorre nessa região de Punjab? Essa região de Punjab, ela tem uma religião sincrética. O que seria uma região sincrética? Uma região de fusão. Eles fizeram uma fusão da religião muçulmana com o hinduísmo. Então eles pegam partes das duas religiões, né, e fundem essas duas religiões. E torna-se dentro da Índia um povo totalmente diferente. E o que eles querem? Independência. Né? E entra em contraste o que pensam os indianos, que não aceitam dar independência para esse povo. Então se torna mais uma região de conflito dentro dessa parte do continente asiático, a chamada Ásia Meridional. Um outro conflito forte ocorre na região de Mianmar. Né? Ocorre devido a quê? Olha só. Nessa região existe um grupo de rebeldes do Exército de Salvação Rondigia. Um grupo armado, né, forte, que vem para dominar essa região. E é recebido por quê? Pelas Forças Armadas do Estado Budista. Myanmar tem uma maioria de uma população que segue o budismo. E eles formam um Estado que tem um exército que protege a região. Então, um ataque desse povo que é uma minoria muçulmana contra o exército, né, formado pelos budistas. E surge um pequeno conflito nessa região, muito recente, no ano de 2017. Tá? Então, esse conflito em Myanmar teve um saldo de muitas mortes e a região está ainda se recuperando de tudo isso. As raízes do terror fundamentalista. Né? Então, é importante ressaltar, né, que esse tema de terror fundamentalista é muito forte. Por quê? Porque a região, o Oriente Médio, a Ásia Meridional, são regiões pobres, formadas por governos ditatoriais, governos corruptos, né? Forte existência pró-americana, ou seja, governos ditatoriais que se uniram aos Estados Unidos, que ditam normas na economia, ditam normas na política, né? E faz com que esses povos dessas regiões, né, tenham um ressentimento muito forte contra o Ocidente e de uma forma mais específica contra os Estados Unidos. Então, se vocês assistem, né, os noticiários de televisão, ele mexe para ataque contra os Estados Unidos, ataque contra a embaixada dos Estados Unidos. Exemplo forte de tudo isso foi o ataque às Torres Gêmeas, 11 de setembro de 2001, né? E eles também atacam aliados dos Estados Unidos. É muito forte ataques contra a França,
o Reino Unido, Japão. Então, é importante vocês terem isso de uma forma muito clara. E, assim, quem aparece dentro deste contexto? Alguns grupos fundamentalistas fortes, né? Nós vamos ter aí Estado Islâmico, né, que atua na região do Iraque, da Síria, né? Toma proporções para outras partes do Oriente Médio. No Afeganistão nós temos o Talibã, que acolheu o Osama Bin Laden pós ataque de 11 de setembro, tanto que o Osama Bin Laden foi morto dentro do território afegão, né? Tem o Talibã que é muito forte, quer dizer, um estudante, um universitário. Tem a Al-Qaeda, do Osama Bin Laden, que nasceu na Arábia Saudita, né? Para uns, Al-Qaeda significa a base, para outros a célula, porque se expande de forma global. Tem o Hezbollah no Líbano, né? Que tem a denominação de Partido de Deus, muito atuante na região. Tem o Hamas na região da faixa de Gaza, lá entre os judeus e os palestinos. Tem a Jihad Islâmica, tem o Boko Haram no continente africano, na Nigéria, tem Al-Shabaab lá na Somália. Então tem vários grupos fundamentalistas, terroristas até os dias de hoje. Então muitos desses grupos muito atuantes. Exemplo claro do Estado Islâmico, que tem como característica sequestrar pessoas e decapitar, gravando e colocando para o mundo, invadem igreja, matam padres, cometeram uma série de atentados dentro da França. Boko Haram, norte da Nigéria, mataram uma quantidade muito grande de cristãos, né? Mataram e queimaram esses cristãos, né? Eles têm como ponto forte o Boko Haram também sequestrar meninas, né? Para fazer com que elas passem a aderir, né, à religião islâmica. Então é muito complicada essa questão desses grupos terroristas, fundamentalistas. Como que se dá o combate a esses grupos? Esse combate, de fato, contra esses grupos terroristas, né, teve sua intensificação pós 11 de setembro de 2001. Então, pós-ataque aos Estados Unidos. Discurso, né, do presidente George Bush, no qual passou a ter uma denominação de doutrina Bush, devido ao tom forte utilizado por ele, instituindo o que ele chamou de eixo do mal. Ou seja, países, né? Ele listou uma série de países, entre eles Coreia do Norte, Irã, Iraque, Síria, né? E esses países com grupos terroristas que estavam assombrando o restante do mundo. E ele promoveu uma verdadeira caça contra grupos terroristas, né? Então ele denominou esses países como eixo do mal. Ele colocou o exército nesses países, colocou a inteligência dos Estados Unidos, né? Bloqueou o tráfico de drogas que muitas vezes abastece esses grupos terroristas, né? As contas bancárias desses grupos terroristas. Então, eles estão numa forte caçada contra o terror, né? O terror fundamentalista. Tanto que eles conseguiram matar Osama Bin Laden dentro do Afeganistão, por exemplo. Mas mataram uma série de líderes, né, desses grupos terroristas.
A questão curda. Na realidade, os curdos, né, eles estão meio que espalhados no Oriente Médio. Então nós temos curdos na Turquia, na Síria, no Iraque, no Irã, na Armênia. Tá? Então, é um povo, tá, que tem um idioma, que tem até uma bandeira, né, tem a sua história, tem a sua cultura, tem um partido político, porém não tem um território. Né? Então eles sofrem um processo de discriminação muito forte, sofrem um processo de perseguição muito forte. Né? É um grupo, né, que muitos pensam que esse grupo é um grupo árabe, né? Mas na realidade os curdos eles são indo-europeus. Tá? Então eles mantêm toda uma tradição, né? Apesar de ser indo-europeus, ele tem como religião a religião muçulmana, uma parte sunitas, outra parte xiitas mais radicais, e tem como objetivo, tem como sonho, né, fixarem em um território e formarem o Estado Kurdistão. Né? Seria o país dele. Ninguém quer dar terra para ele, ninguém quer ceder um território para ele. Tá? Até por medo de que esse território cedido tenha muitas riquezas e ele se torne muito forte na região. A questão palestina. Talvez esse seja assim, o conflito mais duradouro da história da humanidade. Tá? E tem uma história por trás de tudo isso. Né? Não aconteceu de agora. Primeiro que é uma região extremamente importante, principalmente quando nós falamos de religião. A Palestina é o berço das 3 principais religiões do mundo. É o berço do judaísmo, é o berço do cristianismo e é o berço do islamismo. Vamos tentar entender um pouquinho dessa história. Olhando esse mapa, a sequência desse mapa, vocês vão verificar que até 1947, vocês vão observar no mapa que prevalece quase 90% de Estado árabe, ou seja, da presença dos palestinos. Hoje, nós temos quase 90% da presença dos israelenses. Então, o que aconteceu para que ocorresse essa mudança? Primeiro, vamos voltar lá no século X. O século X, né, vivia de uma forma muito próxima palestinos e judeus. Viviam na mesma região. Tá? Na mesma região. De forma harmoniosa. Essa região não foi invadida. Foi invadida várias vezes. Mas teve uma invasão muito forte que foi a dos romanos. Os romanos invadiram a região. Os judeus não aceitaram essa invasão. Né? Lutaram contra os romanos que tinham um exército muito forte, praticamente massacraram os judeus. Uma parte desses judeus eles saíram num episódio conhecido como diáspora. Eles saíram, se dispersaram pelo mundo. Foram para a África, para outras partes da Ásia e foram para a Europa. Sempre com uma vontade, com o desejo de voltar, né, no movimento que eles chamam de movimento sionista, ou sionismo. É um movimento de volta à Terra Prometida. Durante a Segunda Guerra Mundial, os judeus
sofreram uma perseguição muito forte de Hitler, através do exército de Hitler, exército nazista, né? Foi praticado o Holocausto, com a morte, que culminou com a morte de mais de 6 milhões de judeus. Ocorre o término da guerra, surge a ONU, e surge já com uma missão muito forte. O que fazer com os judeus? A partir daí, a ONU, através dos Estados Unidos, resolveram construir o Estado judeu. Fundar um Estado para os judeus. Fundaram Israel. Eles fundaram o Estado judeu, mas não tinha um território. Pensaram em várias alternativas e chegaram à conclusão que os judeus deveriam voltar para o lugar da onde eles saíram, ou seja, para a região da Palestina. Porém, na Palestina já existia os palestinos. O que eles fizeram? Promoveram a partilha da Palestina. Qual a promessa que eles utilizaram? Utilizaram a promessa de criar o Estado judeu, que já existia, eles já tinham criado o Estado de Israel, e o Estado árabe, que seria a Palestina. Os palestinos, os árabes, não gostaram da ideia, mas isso já tinha sido instituído, tiveram que engolir. Mais que isso, a promessa do Estado árabe não foi cumprida. Então eles proclamaram o Estado de Israel, porém não proclamaram o Estado da Palestina. Só para você ter ideia, um dia após a proclamação do Estado de Israel, começa uma guerra. Uma guerra que vai de 1948 a 1949. Só que Israel já chega muito forte militarmente, porque passou a ser aliado dos Estados Unidos. Mais que isso, ganha a guerra e aumenta o seu território. Ele anexa ao seu território a região da Galileia e a região da Cisjordânia. Aumenta na região o nível de tensão. Tanto que, em 2 de junho de 1964, ocorre a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Essa organização tinha como objetivo lutar pelos interesses do povo palestino. Sob a liderança de quem? De um cara chamado Yasser Arafat. Logo depois, Israel, não satisfeito, o que ele faz? Ele ocupa mais território. Ele ocupa faixa de Gaza,
a península do Sinai, que pertencia ao Egito, e as colinas de Golã, que pertencia à Síria. E passa a controlar de forma única Jerusalém, que é algo sagrado na região, onde nasceu Jesus Cristo. Essa foi a chamada Guerra dos 6 Dias. Então, na Guerra dos 6 Dias, Israel aumenta o seu território. Só para localizar vocês, a Guerra dos 6 Dias ocorre no ano de 1967. Antes de nós falarmos das intifadas, eu preciso passar para vocês que ocorreu mais uma guerra. Não está aqui, mas eu vou explicar para vocês. Tá? Guerra de Yom Kippur, em 1973. Depois eu vou pedir até um trabalho a respeito desse tema, mas eu vou colocar no aplicativo. Tá? Foi a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Essa Guerra de Yom Kippur também é conhecida como a Guerra dos Perdões. Então, é um dia em que o povo de Israel, eles jejuam, pedindo perdão. Então, eles passam o dia jejuando. Obviamente, eles estão totalmente, ou deveriam estar totalmente desarmados. Só que existe, através de estudos, dizem que os israelenses, eles foram avisados que seriam atacados e se prepararam. Os árabes atacaram realmente os israelenses no dia de Yom Kippur, que estavam à espera e contra-atacaram e venceram mais uma vez. A partir daí, os árabes, claro que com a presença do Egito, apesar de ser um país localizado no norte da África, tem toda uma origem árabe. Eles resolveram mudar de estratégia. O que eles fizeram? Foram até a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e propuseram e deliberaram que a OPEP deveria estar do lado deles, que eles são os países, ou formam os países árabes, aliados, e a OPEP deveria apoiar esses países árabes, que a OPEP fez prontamente. Quais as medidas que eles tomaram que mudou todo o contexto? Eles simplesmente diminuíram a produção de petróleo e aumentaram o preço. Essas duas simples medidas teve como ponto forte uma crise no mundo ocidental, principalmente nos Estados Unidos, que tem a sua economia quase totalmente dependente do petróleo. Uma crise absurda no mundo ocidental, inclusive no Brasil. Faltava gasolina, o preço da gasolina disparou e o preço dos produtos em si dispararam. Essa crise do petróleo, ela foi de 1973 até mais ou menos 1979 e 80. Uma coisa absurda. A economia do mundo praticamente dá uma estagnada com essa crise do petróleo.
as intifadas. Na realidade, quando se fala em intifada, se fala em revolta. A revolta do povo árabe contra a insurreição, contra a insurreição promovida pelos israelenses. Todas as demandas promovidas pelos israelenses, os abusos promovidos pelos israelenses, conquistar território. É importante ressaltar que os israelenses eles ficaram com a melhor parte do território. A parte do território onde tem a nascente. Eles ficaram uma parte que é a água, algo que é vital naquela região. Os palestinos, de origem árabe, ficaram abismados com tudo isso. Eles não acreditavam, como não acreditam até os dias de hoje. Como um território tão pequeno pode ter tanto poder? Então, várias revoltas. Teve a primeira intifada, segunda intifada. Na segunda intifada, teve até a morte de Yasser Arafat. A terceira intifada. É importante que vocês tenham essa ideia. Aí vem os acordos. Por que os acordos? Por que os acordos? Os acordos vêm muito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles fizeram um esforço enorme para promover esses acordos. Porque, na realidade, estou falando acordo porque esse aparece o acordo de Camp David, mas teve o acordo de Oslo também, que nós vamos ver mais à frente. Por que os Estados Unidos foram tão enfáticos em fazer esse acordo? Porque a economia dos Estados Unidos estava destruída por conta da desavença do Oriente Médio. Então, o que os Estados Unidos eles fizeram? Chegaram, vem aqui representante do mundo árabe, vem aqui representante de Israel. Então chamou, na realidade, Anwar Sadat, presidente do Egito, representando o mundo árabe, e chamou Begin, primeiro-ministro de Israel. Vamos dar um jeito. O presidente dos Estados na época, isso no ano de 1977, presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Chamam os dois, precisamos resolver a questão, porque vocês estão prejudicando todo mundo ocidental com essa guerra de vocês. O que pode ser feito? Alguém vai ter que abrir mão. Begin, aliado dos Estados Unidos, resolveu abrir mão. Devolveu para o Egito a península de Sinai. E selaram um acordo de paz. Podem estar aí selando um acordo de paz. A paz reinou por um determinado tempo. Em 1981, um indivíduo, um cidadão egípcio que não aceitou esse acordo, claro que não aceita, demonstra claramente que não aceita, foi lá e fez o quê? Matou Anwar Sadat. Durante um tempo, paz, depois volta os conflitos novamente. Aí nós temos um outro acordo de paz. Aliás, esse acordo de Oslo foi uma, duas, três, quatro, 5 reuniões. Tá? Acordo de Oslo porque esse acordo teve início em Oslo, capital da Noruega, e foi selado na Casa Branca. Então nós temos aqui o Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e temos do outro lado Yasser Arafat, presidente da Organização para a Libertação da Palestina. Então selaram um acordo. Qual foi o acordo selado? Em que Israel reconhecia a Organização para a Libertação da Palestina.
e tinha o propósito de reconhecer também o Estado Árabe. Em contrapartida, Yasser Arafat ia conversar com os grupos terroristas, principalmente o Hamas, para cessar o bombardeio, ou seja, ataques terroristas contra Israel. Quem intermediou? O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton. Esse acordo, na realidade, nem saiu do papel, eles continuaram brigando e tudo voltou a estaca zero na realidade. 2005, eles tentam um novo acordo, né, com a retirada das tropas da faixa de Gaza. Um pouco antes, 2002, teve a construção do muro protetor, que eles chamam de muro da discórdia. Esse muro dividindo a Palestina, o povo palestino, dos israelenses. Esse muro, semelhante ao muro construído lá nos Estados Unidos, semelhante ao muro construído lá na Alemanha, o muro de Berlim, é um muro para dividir as duas nações. E esse muro, com soldados armados protegendo um lado e o outro, né? Então, é um dos maiores conflitos da história da humanidade. Aparece aqui a questão iraquiana. Iraque, país do Oriente Médio, né? Na região da Mesopotâmia, né? Chamado Crescente Fértil, uma área extremamente importante na região, porque é uma área agricultável, né? Uma área agricultável, uma das poucas áreas agricultáveis naquela região. Fora isso, o Iraque tem muito petróleo no seu território e foi colocado na lista do eixo do mal. Lembrando que o Iraque tem grupos terroristas atuando naquela região e tinha um ditador, né? Foi ditador do Iraque até 2003, cujo nome era Saddam Hussein. Oprimia. O cara era muito ruim, né? Dentro daquela ideia da doutrina Bush, o Iraque, um dos países que fazia parte do eixo do mal, os Estados Unidos resolvem invadir o Iraque, dizendo para o mundo que o Iraque tinha bombas de destruição em massa. A ONU veio intervir, disse: não, vamos investigar primeiro. Mandou inspetores da ONU para o Iraque, e viraram o país, não encontraram bombas de destruição em massa. Mesmo assim, os Estados Unidos fizeram o quê? Invadir o Iraque. Aliou-se a Inglaterra, invadiram o Iraque, depuseram Saddam Hussein. Saddam Hussein foi preso, levado para os Estados Unidos, julgado, condenado a morrer à forca. Depois da destruição, os Estados Unidos permaneceram, mais ou menos até 2011, colocaram um governo de coalizão. Aí o governo dos Estados Unidos financiou a reconstrução do Iraque. O Iraque tendo que pagar essa reconstrução do Iraque, essa reconstrução do país, com petróleo. Olhem a estratégia maquiavélica dos Estados Unidos. Aqui, as tropas, né, do Irã comemorando a saída das tropas dos Estados Unidos. É que nós já entramos na China. A China que tem alguns conflitos também, né, conflitos fortes, dois conflitos bem destacados, que é o conflito na região do Tibete,
e o conflito na região de Xinjiang, né? Dois conflitos que nós vamos estar verificando agora. Primeiro, o Tibete. Esse país aqui que fica a sudoeste, país não, desculpem. O Tibete é uma região autônoma que fica no sudoeste da China. O Tibete faz fronteira com a Índia, faz fronteira com o Nepal. É uma região extremamente montanhosa, né? Eles são de origem budista, então eles são totalmente diferentes dos chineses. Viviam meio que isolados. Em 1959, através do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, eles resolveram que invadir Tibete e controlar essa região. E tinha a presença de quem? Do líder espiritual que comandava essa região, Dalai Lama. Em 59, a China invadiu o Tibete, tomou conta dessa região, expulsou o Dalai Lama e pediu exílio na Índia. Vive lá até os dias de hoje. Ele mais ou menos que administra o Tibete, morando na Índia. Então, qual é o desejo maior dos tibetanos? É a constituição num Estado independente. Essa é a figura do Dalai Lama, que vive na Índia hoje, meio que administra o país meio de longe, tá? Ele tem fé, ele viaja o mundo pregando, tem fé que ainda vai voltar e morrer no seu país de origem. Ele fala seu país por quê? Porque a ideia dele é de independência. Aí nós temos a questão dos uigures. Tá? Quem são os uigures? Na realidade, os uigures, eles estão dentro da província de Xinjiang, só que eles são povos totalmente diferentes. Olha só, eles formam uma população de 8 milhões e meio de habitantes. São diferentes por quê? Porque, na realidade, eles não são de maioria chinesa, de maioria Han, China. Então, o povo da China é de maioria Han. Eles são um povo, olha só, de origem muçulmana. Então, eles se sentem perseguidos. Eles se sentem assim, meio que sofrem processo de discriminação. Então, o que eles querem na realidade? Como os tibetanos, eles querem formar um Estado independente. O Uigur significa aliança, união. Então, eles têm tradição totalmente diferente, história diferente, até mesmo o sotaque deles é diferente do restante da população da China. Eles querem formar um Estado diferente, porque eles se sentem perseguidos, Inclusive, o exército chinês, o exército vermelho, invadiu essa região e cometeu um atentado, matando algumas pessoas nessa região. Então, isso foi assim, objeto de reportagem, de alguns que saem em alguns países do mundo. A China nega, e como a China é um país extremamente fechado, os meios de comunicação são muito controlados, ninguém tem ideia realmente do que aconteceu. Mas esses dois povos têm uma vontade enorme dentro de um processo de independência. Aqui nós temos alguns cidadãos uigures, todos de origem muito, muito muçulmana, e eles brigam pela independência dessa região.
Obrigado a todos. Até a próxima aula.